Muito bem-vindos. Nós que fazemos o atendimento fraterno, ou até mesmo no dia a dia, quando a gente fala que é espírita, né? As pessoas têm dúvida, né? Quem são os espíritos que estão conosco? Como eles são? Aquelas perguntas tradicionais que um dia todos nós fizemos para alguém que é espírita, né? E como a Sinforosa disse, né, nós temos os estudos online. Na terça-feira nós estudamos o livro dos Espíritos. E quando eu passei por essas questões, né, me veio uma intuição assim de fazer essa palestra. E quando a Carmen e a Sinforosa me perguntou qual é o tema da sua palestra, eu falei, e agora? E agora? Então a pergunta que a gente mais ouve nos atendimentos fraternos no dia a dia é: quem são os espíritos que nos rodeiam? Né? Então é um questionamento assim que quase todos nós fazemos, até mesmo quem estuda a doutrina espírita ainda tem certas dúvidas. Então vamos estudar um pouquinho no livro dos Espíritos. Para quem não conhece o livro dos Espíritos, ele é formado por, a gente chama 4 livros, 4 partes ou 4 capítulos. E no segundo livro, ou no segundo capítulo, no segundo livro, no capítulo 9, Allan Kardec discorre sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um capítulo bem longo e eu peguei apenas o trecho que se refere ao âmbito familiar. Então nós vamos falar assim de uma maneira bem contextualizada, né, bem rápida devido ao nosso tempo. Então vamos falar um pouco sobre cada classificação desses espíritos, para nós entendermos um pouco quem são os espíritos que nos rodeiam. Então aqui eu fiz uma divisão assim, em 4 categorias. Allan Kardec, né? Então tem os espíritos, vamos falar sobre os espíritos mentores, os espíritos familiares, os espíritos simpáticos e os espíritos obsessores. Lembrando, isso nós vamos falar no contexto familiar, no âmbito familiar. Quem são os espíritos mentores? Allan Kardec colocou, aliás, os espíritos que respondiam, né, as perguntas de Kardec, falando sobre esses espíritos mentores, eles não devem esse nome de espíritos mentores. A gente pode falar de guia espiritual, anjo protetor, bons espíritos, né? Mas quem são eles? São espíritos muito superiores a nós, na escala evolutiva, que se comprometem, quando a gente vai reencarnar, a nos dar uma assistência durante essa nossa encarnação. Então é programado desse espírito estar conosco, afirmando: esses espíritos são de uma elevação espiritual bem maior que a nossa. Então eles já têm esse preparo, já têm essa elevação espiritual para conseguir durante uma encarnação a estar conosco. Então eles sempre estão conosco. Aí tem aquela dúvida, né? Que a gente vê nos filminhos, né? Tem um anjinho e um capetinho assim, né? A gente vê nos filminhos, nos desenhos, né? Então será que esse é o anjinho? Figuradamente sim, né? Mas será que ele vive grudado em nós assim o tempo todo? Não. Porque são espíritos superiores e eles não são de exclusividade nossa. Apesar de terem se comprometido a ser nosso mentor ou nosso anjo da guarda, ele não fica colado a nós o tempo todo, porque esses espíritos superiores têm muito trabalho, né? Não só com o nosso planeta, às vezes até fora, né? Mas aí eu posso pensar, mas se ele não está conosco o tempo todo, então quer dizer que aquele acidente que eu tive é porque ele não estava comigo? Aí ele me abandonou naquele momento e aconteceu? Não. O que nos acontece, né, tem as coisas que são programadas para acontecer, tem as nossas negligências também, as nossas falhas. Então assim, não é porque naquele momento eles não estavam conosco que nos aconteceu, porque assim, os bons espíritos, eles sempre estão junto de nós quando solicitados. Mas será que eles são sempre solicitados? Será que nós sempre lembramos
de estar conectados com esses espíritos superiores? Na nossa pequenez, na nossa inferioridade, é claro que não, né? Porque nós estamos mergulhados nesses pensamentos materialistas, imediatistas, nas preocupações do dia a dia, e nem sempre nós lembramos de nos conectar desses espíritos. Mas não é por isso que eles não estão conosco, né? Como eu disse, eles têm outros afazeres. Então, são espíritos que se comprometem a estar conosco numa encarnação, e pode até ser que perdure por outras encarnações. A gente desencarna e pode ser que esse compromisso para outra encarnação eles continuem a ser. E como se dá essa escolha, né, dos nossos espíritos mentores? Será que tem lá os mentores se cadastram para ser mentores? Aí tem uma fila lá, você desse? Não é bem assim, né? Pode ser por afinidade. Às vezes já são espíritos. Vamos supor que em muitas encarnações passadas estivéssemos juntos e eu estacionei e ele progrediu, então em um determinado momento ele quer estar conosco para nos guiar, né, para o bom caminho, para nos elevarmos. Então pode ser esse compromisso ou não, né? Pode não ter afinidade nenhuma, mas são espíritos, como eu disse, como são espíritos superiores, eles já têm aquela bondade inata, né? Aquela vontade de fazer o bem desinteressado, seja a quem quer que seja, mesmo que não seja um espírito conhecido. Então aqui, né, eu fiz um resumo, né? Se compromete conosco na encarnação, são sempre mais evoluídos que nós, né? Tem a função de nos proteger, nos consolar, nos encorajar nas provas da vida, né? Estar sempre conosco. Eles se ligam a nós desde o nascimento até a morte, e muitas das vezes em outras encarnações, né? Então podemos chamar de gênio bom, espíritos protetores, anjos da guarda. Então pode acontecer também que durante a nossa encarnação esses espíritos tenham uma outra missão, né? ou até mesmo para se reencarnarem, né? E aí nós vamos ficar órfãos de espíritos? É claro que não, né? A providência divina nunca nos deixa órfãos. Imediatamente é designado outro espírito protetor a estar conosco, né? Mas segundo o livro dos Espíritos, isso é raro de acontecer, né? Então vamos para uma outra categoria, que são os espíritos familiares. Esses espíritos familiares, eles têm a mesma evolução que nós, né? São espíritos que já estivemos juntos, talvez na mesma encarnação, desencarnou primeiro que nós, ou um grau de cônjuge, pai, mãe, filho, até mesmo um amigo próximo, né? Que depois de desencarnado querem estar conosco, se sentem bem em estar conosco, querem nos ajudar. Mas, como não são espíritos evoluídos como os mentores, pode ser que naquela tentativa de ajudar, às vezes atrapalham, né? A gente vê muito nos livros de André Luiza, inclusive tem um caso, não me lembro o livro que é, mas a história de um avô que desencarnou e que a neta estava para abortar. Então ele não queria, né, que ela fizesse isso, que ela abortasse. Então ele ficou desesperado, né, junto com os outros desencarnados, os espíritos lá, para fazer alguma coisa. Então nessa ânsia dele de ajudar, então assim, a energia dele não era boa naquele momento. Ou seja, apesar de ele querer ajudar para a neta não cometer essa infração divina, ele estava atrapalhando. Então os que estavam de lá, né, os socorristas, tiveram dois trabalhos: de socorrer a moça e socorrer ele também. Então acontece muito disso, né, por estarmos no mesmo nível evolutivo, às vezes querer ajudar, mas atrapalha. Pode ser que o cônjuge, um desencarna primeiro que o outro, e o que ficou
torna a contrair um novo matrimônio, e o outro lá não aceita isso, né? Quer proteger, mas quando vê que está num outro relacionamento, não aceita, né? Então, assim, são espíritos que querem estar conosco, nos ajudar, mas às vezes podem atrapalhar. Então aqui, ó, em geral são do mesmo grau evolutivo que nós, têm muito carinho por nós, querem nos ajudar, mas nem sempre isso acontece. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam com ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então assim, não é porque eles querem estar conosco, eles vão estar conosco. Muitas das vezes não é permitido, né? Eu acho que quem já leu o livro Nosso Lar, até mesmo tem um filme, que André Luiz, quando desencarnou, ele demorou muito tempo para poder ter autorização para visitar a casa dele, né? Porque eles sabiam que a mulher já tinha um novo marido e ele não estava ainda em condições de aceitar aquela situação. Então demorou muito tempo para ele ter essa autorização para visitar. Então tem uma chargezinha aqui dos espiritinhos, que a mulher está procurando atendimento fraterno e ela diz que o marido dela está sempre junto, mas na verdade é ela que está ligada a ele, né? Ela que é a obsessora dele, não ele que está obsidiando ela. E os espíritos simpáticos? Essa palavra simpática é tão simpática, né? Mas vamos ver, o que significa. Simpático é um adjetivo. Simpático não é uma virtude. Simpático é um adjetivo relativo à simpatia, ou o que revela, né? Que inspira simpatia, agradável. Então, se eu falo assim, eu acho a Dona Maria tão simpática, ou seja, o jeito dela me agrada, né? Vamos supor que uma pessoa que é muito má, muito ruim, faz coisa errada, aí vê o personagem lá do filme fazendo também, aí ele vai falar, nossa, aquela pessoa é tão simpática, né? Ou seja, agrada a ela. A gente ser simpático é aquela similitude, né? Que o outro é igual a mim, então isso é simpatia, por isso que não é uma virtude, simpatia não é uma virtude. Então quem são esses espíritos simpáticos? São espíritos que são atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda com certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então assim, nós temos uma frase aqui que diz, diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és, né? No mundo espiritual a gente diz assim, diga-me quem tu és que eu te direi com quem anda. Ou seja, os nossos pensamentos, os nossos atos é que atrai esses espíritos simpáticos. Então o que nós somos, a maneira que agimos, que pensamos, nós vamos atrair espíritos do mesmo jeito. Por isso que são espíritos simpáticos. Por exemplo, se eu tenho o vício da bebida, quem que eu vou atrair? Espíritos que em outra encarnação tiveram também esse vício e vão se comprazer estar comigo, né? Na minha casa, como nós estamos falando desses espíritos no âmbito familiar, se na minha casa eu tenho o costume da programação da minha televisão ser essas programações fúteis, né, esses filmes nada instrutivos, quem que vai estar no meu lar? Esses espíritos que também gostam disso. Ao passo que na minha casa eu ouço música clássica, música erudita, música que tenham letras de contexto elevados, quem que eu vou atrair? Esses espíritos que se simpatizam com o meu jeito de ser, né? Então, de ordinário, a duração dessas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, assim, não são como os mentores da primeira classe que nós vimos, que são comprometidos em estar conosco, né? Eles são atraídos pelo que nós somos, né? Aquela afinidade, aquela simpatia. E os espíritos obsessores, né? Esses, chamado de mau gênio, né? É um espírito imperfeito
e perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho da missão. Também não são como os mentores, né? que são programados para estar conosco na nossa encarnação. Então, esses obsessores são espíritos no qual nós já vivemos no passado, que tivemos desavença, que não praticaram o perdão, tanto eles quanto nós, porque se afinizam conosco, é porque nós também não perdoamos, né? Então nós estamos na mesma sintonia. Então eles nos querem o mal mesmo, né? Tudo que eles puderem fazer para nos prejudicar, para se vingarem, né? Eles falam se vingarem, então eles vão fazer. A tenacidade de suas ações está em relação direta com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz, ou lhe dar o ouvido ou cerrar os ouvidos, né? Então, eu falo assim, nossa, geralmente quem está obsediado não aceita isso, né? Não, é muito difícil de reconhecer que está obsediado, mas aí às vezes a gente pensa, mas será que eu estou sendo obsidiado, né? Acontece tanta coisa comigo, será que o meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, tirou férias, me abandonou? Então, assim, por mais errado que estejamos, por mais que estejamos no mau caminho, por mais que estejamos longe de praticar as leis divinas, nossos mentores espirituais nunca nos abandonam. Mas tem uma coisa que eles respeitam demais, que é chamado o livre-arbítrio, né? Então nós temos o livre-arbítrio para praticar aquilo que bem entendermos, para pensar aquilo que bem entendermos, para fazer, para falar, mas tudo tem uma consequência. Então, com isso, qual espírito estaremos atraindo, né? Aqueles familiares que querem nos ajudar, os obsessores, esses simpáticos por afinidade, né? Então, quais espíritos nós estamos atraindo para o nosso lar, para a nossa convivência? E fazendo um resumão de tudo isso, sobre as influências espirituais, nós temos esses 6 fatores, né? 3 são de ordem material, que é a família, a sociedade e corpo, e 3 de ordem espiritual, benfeitores, obsessores e o passado. Então, essas influências espirituais, família, né? É o que nós falamos. Dentro do nosso contexto familiar, quais são os espíritos que estão conosco, né? Quais os espíritos que nos rodeiam? É o tema da palestra. Então, tudo vai depender de nós. Mas, não é fácil, porque eu sou uma pessoa, o meu cônjuge é outra. Eu nasci com o meu mentor, o meu cônjuge tem o dele. Eu tenho um pensamento, ele tem o outro, né? Então, tem aquela contrariedade, né? Nem sempre um casal está na mesma afinidade, tem os mesmos gostos, o mesmo pensamento e atrai os mesmos tipos de espírito. Então, por isso que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu adoro todos os ensinamentos e mensagens de Jesus, mas uma que eu acho grandiosa é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que ir em busca do conhecimento, principalmente das leis divinas, né? Que tem os evangelhos, que é o nosso código de conduta moral, o espiritismo, que nos esclarece bastante, porque é a mensagem que vem dos espíritos superiores, né? Então, para que nós consigamos nos equilibrar, mesmo que haja aquela diferença entre mim e o meu cônjuge, eu, meu filho, eu, meu pai, né, aqueles que convivem no lar, mesmo que haja, que nós tenhamos o equilíbrio para atrairmos apenas espíritos bons para o nosso lar. Nós temos também a sociedade, né, que a gente não vive enclausulado na nossa casinha, né? Nós temos o nosso trabalho, nós temos a sociedade, nós temos nossa religião. Então, em todos esses lugares nós estamos rodeados de espíritos, né?
corpo. Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu penso, a forma que eu ajo, interfere muito no nosso corpo, né? Tanto para a saúde como para a doença. Nós temos ao sábado o estudo, né, do livro Energia dos Chakras. Somente pelo projeto Espiritizar são 4 livros, né, Ricardo? 4. Energia dos Chakras? Fizemos 4. Só pelo projeto Espiritizar são 4 livros que nos explicam, né, como ter essa energia, como ter esse equilíbrio. A gente fala chakras, André Luiz ele usa a palavra centros de energia, né, centros de força, né, que é a mesma coisa. Então, assim, como o nosso procedimento, como o nosso pensamento, as nossas ações influenciam no nosso corpo material, no nosso corpo físico, né? Os benfeitores, então, o envolvimento espiritual, né? De que forma nós vamos permitir que os nossos benfeitores estejam sempre conosco, sempre nos ajudando? Nos ligando a Ele, pedindo sempre, né? Sempre para que eles estejam conosco. Mas também temos que saber o que pedir, né? Porque às vezes a gente pede cada absurdo que, sei não, mas eu acho que isso aí deve com certos pedidos, né? E os obsessores, né? Saber que há obsessores, há esses espíritos que nos querem mal. Se eles não nos querem mal, nós vamos querer os mal também? Não, Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Então, se eles não perdoaram, né, as diferenças que nós tivemos no passado, nós temos hoje uma nova mentalidade, nós temos uma nova visão de vida. Nós estamos aprendendo a praticar o perdão, que esses são irmãos doentes, que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas inferioridades, né, nos seus desvios de conduta. E o passado, né? O nosso passado, como diz, o nosso passado nos condena, né? Se hoje nós estamos nesse grau evolutivo, pode ter certeza que no passado nós fomos bem pior, porque a evolução é para frente. Qual que é a missão de uma encarnação? É evoluirmos como espírito, né? Então esse é o contexto. Então essas influências espirituais é tudo devido ao nosso livre-arbítrio. Então eu tenho o meu livre-arbítrio de escolher o caminho que eu quero, mas é a lei de plantio e colheita, né? Eu tenho que pensar o que eu vou plantar, né? Não é obrigado a plantar nada, mas é obrigatória a colheita, né? Então refletamos sobre isso, né? Sobre os nossos plantios. Mas aí, com esse estudo, né, com essas informações, a gente fica pensando: e agora? O que eu faço? Voltar para casa agora, sabendo que tem esse monte de gente lá na minha casa, esse monte de espírito na minha casa? Eu acho que eu nem vou voltar de medo, né? É assim, a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, consoladora, que vem sempre através da verdade, sempre através do raciocínio lógico. E todas as casas espíritas, né, praticamente todas, nós aprendemos na doutrina espírita, nós temos a área do atendimento espiritual, que ela tem vários departamentos, né? A começar pela recepção. Então, a gente faz sempre esses cursos, né? Quem está na doutrina espírita, quem frequenta uma casa, sempre temos esses cursos, né? Do atendimento espiritual, né? Da área do atendimento espiritual, que começa pela recepção. Vocês estão novatos, então vocês entram ali pela porta, passa direto, não tem alguém para recebê-los, para cumprimentá-los, né? Então, é necessário essa recepção, esse aconchego, né? Esse acolhimento na casa espírita. O atendimento fraterno, o que é esse atendimento fraterno? Muitas pessoas têm curiosidade em saber o que é a doutrina espírita
Eu já tive várias pessoas falando assim, eu queria tanto ir lá, mas eu tenho medo. Então, assim, são tantas coisas que falam, né, sobre espíritos. Não, mas não precisa ter medo, não. Tudo bem que nós somos um pouco doidos, mas não precisa ter medo, não. Pode ir. Então, esse atendimento fraterno é um momento esclarecedor em que a gente vai receber a pessoa, a gente vai esclarecer, explicar o que é a doutrina espírita, né? Assim, de uma forma, claro, que bem breve, né? Porque é necessário estudarmos, né? Ter o conhecimento. Explanação do Evangelho. Por acaso é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, através de uma pessoa estudar o Evangelho, as mensagens de Jesus, a mensagem dos Espíritos e transmitir aos corações, também é uma maneira de consolar, né? Logo após, temos o atendimento pelos passes. Acho que todos sabem como funciona, né? Essa energia positiva que nós recebemos, que muito nos acalma, que nos equilibra, mas que não é a solução para todos os males, né? Porque o que vai depender mesmo é a nossa conduta, é o nosso pensamento. Às vezes eu vou lá tomar um passe, nossa, tão bem, amanhã eu volto a agir como antes e volta a ser tudo normal, né? A irradiação, né, que são as preces, que é de grande eficácia, e a implantação do Evangelho no lar, que nós temos também. Quem nos procura, como que eu faço para implantar o Evangelho no lar? Então a gente combina com a pessoa de 4 semanas ir ao lar para a gente ensinar como que se faz o Evangelho no lar. Porque o Evangelho no lar é uma proteção tão grande para os nossos lares, para a nossa casa, é uma coisa assim inexplicável. Só quem faz, depois que a gente começa a fazer, é que a gente vê o efeito benéfico dessa ação de fazer o Evangelho no lar, né? Não só a nossa casa, mas conforme a maneira que nós fazemos de coração, ela vai se expandindo, né? Para o meu vizinho, para a minha quadra, para o meu prédio. Então é uma ação assim muito benéfica, tudo isso. Eu ia trazer um filme aqui, talvez, não sei se vocês já assistiram, chamado assim, ele chama Sozinho, o filme chama Sozinho, é um filme, não vou dizer que é espírita, é espiritualista, uma produção espírita. Então esse filme ele retrata bem, eu ia colocar uns trechinhos disso que nós falamos, dessas interferências espirituais, o nosso pensamento, né? Quem são esses espíritos que nos conectam através do pensamento? A força da prece daquela personagem lá, que é a mulher do rapaz, o quanto a prece sincera dela envolveu o casal, evitou que ele desencarnasse, né? Então, assim, quem tiver oportunidade, não vai dar tempo de eu passar agora. Então é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Espero. Para um esclarecimento maior, 58. O filme tem 58 minutos. Se vocês quiserem, a gente passa aqui, não tem problema não. Para um estudo assim, mais detalhado, né, tem sobre essa parte das influências espirituais, que eu citei, né, o capítulo 9 do segundo livro do Livro dos Espíritos, né? Então lá dá uma abrangência maior, através de perguntas e respostas, né? A gente tem uma abrangência maior. Então eu desejo a todos uma boa noite, e a Shirley vai fazer a prece final para depois nós irmos para os passos. Vamos orar, né? Depois dessa palestra, essas informações, esse conhecimento de como nós podemos nos conectar com o nosso anjo guardião, os bons espíritos, a oração é um dos caminhos. E nós, juntos, unidos, vamos chegar ao nosso Pai. Deus, nosso Pai,
É aqui junto, nesse momento, que nós agradecemos a vida, o ter renascido. Obrigada, Mestre, pela saúde do nosso corpo físico e também pelo Espírito, pela nossa evolução, por já sermos quem somos e aonde já chegamos. Já sabemos buscar os seus ensinamentos. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo lar, pela família, pelo trabalho. Gratidão pelo seu amor por nós. Mestre Jesus, precisamos muito do seu amparo, da luz divina do nosso Pai, iluminando os nossos lares, abençoando esse espaço tão importante em nossas vidas. Que os bons espíritos, que os nossos anjos guardiões possam nos envolver, trazendo, Senhor, a mansidão, trazendo conosco, ajudando-nos a fazer o perdão e também aprendermos a mansitude, a doçura na nossa fala. Ajuda-nos a corrigir as palavras, trocar as palavras grosseiras por palavras mais amorosas, que assim o nosso ambiente fica tão bom. Rogamos a Ti que nos ajuda a fazer a nossa transformação, a sermos bons, essa essência como Seu Filho, como Filho de Deus, possa reinar em nós e podermos, com esforço de todas as horas, de todos os dias, amarmos mais. Mestre Jesus, sabe do que necessitamos, ampara-nos sempre. Assim vos pedimos pelos nossos entes queridos, mesmo encarnados, nos seus lares, que a visita amorosa dos benfeitores, em auxílio a eles, abençoe e esteja presente no nosso trabalho. Abençoe, Senhor, esse local que aqui estamos e todas as casas espíritas, que seja iluminada pelas bênçãos e o amparo dos bons espíritos. Mas pedimos também por todas as igrejas, todos aqueles que te buscam, desejam como nós alcançar a paz interior, ter força. Não pedimos que tire as pedras de nosso caminho, mas dai-nos a sabedoria, o entendimento, para que nós mesmos tirássemos. Ó Jesus, ampara-nos. Ampara, Mestre, os desencarnados em aflição, que são os espíritos que desconhecem a imortalidade. Ampara, Senhor, todos aqueles que aqui estão, e ampara-nos e assiste nos passes. Esteja conosco, permita que a luz divina sobre todos nós, também na nossa água frutificada, que cada um possa sair daqui melhor do que aqui chegamos. Que o universo é seu e cuida desse nosso mundo com amor e carinho. Que a sua paz reina no mundo. Assim seja, Senhor.